O milionário fica surpreso com as palavras da menina mendiga que atendeu no café. Era uma manhã ensolarada, mas Henrique, o milionário, sentia um vazio que mesmo os iates e as festas glamurosas não podiam preencher. Ele dirigia seu carro de luxo pela estrada, distraído, quando avistou um café simples à beira da pista, com um letreiro meio torto. Algo naquele lugar despertou sua curiosidade. Um impulso inexplicável o fez parar. Quando entrou, o cheiro do pão fresco e do café forte o envolveu. O local estava decorado com retratos em preto e branco de um tempo que parecia mais simples. E foi ali que seu olhar encontrou Sofia. Uma menina de apenas 10 anos, com cabelos desarrumados e um sorriso encantador que iluminava o ambiente. Ela vestia um avental um pouco grande demais, mas sua postura era firme, demonstrando uma força que contrastava com a fragilidade de sua idade. "Um café?" ela perguntou, com uma voz doce, mas decidida. Henrique sorriu, encantado, e enquanto ela dirigia-se ao balcão, seu coração parecia pesar. Sofia e sua mãe, Mariana, estavam passando por um momento difícil. A menininha não apenas trabalhava para ajudar em casa, mas também carregava uma preocupação constante: a saúde da mãe, que lutava contra o câncer. A rotina do café escondia uma dor intensa, mas também uma fascinante força de vontade. Nos dias que se seguiram, Henrique se tornava um cliente habitual daquele café. Ele se sentava em uma mesa próxima da janela e observava Sofia atender. A cada visita, a conexão entre eles crescia. Ele se surpreendia com as histórias que ela contava enquanto servia. Com um jeito encantador, Sofia falava sobre seus sonhos, sua mãe e as vontades simples de quem já viu a vida mostrar seu lado mais cruel. Quando Paula, a tia de Sofia, chegou à cidade, a atmosfera no café mudou. Ela pretendia contestar a guarda da menina, alegando que Mariana não conseguia cuidar da filha devido à sua doença. O embate estava começando, e ele sentia que a vida que levara até então não o preparou para o que estava prestes a enfrentar. Mariana não apenas lutava para permanecer viva, mas também para garantir que sua filha estivesse segura. Henrique decidiu se envolver de uma maneira que nunca imaginou. Ele começou a ajudar Mariana a reunir provas de sua capacidade como mãe. O que parecia uma questão legal simples virou uma jornada emocional profunda. Os segredos do passado, a dor e a luta de Mariana vinham à tona enquanto Henrique se aprofundava na história da família. Ele começava a entender que o brilho da riqueza material nunca substituiu os laços afetivos que se formavam entre pessoas que enfrentavam adversidades juntas. Cada visita ao café tornava-se um pequeno ritual, um espaço de esperança em meio ao caos. No tribunal, a tensão seria palpável. Henrique sentiu um nó na garganta ao pensar no que estava em jogo. O café, que antes era apenas um lugar para uma pausa, agora se tornava. O futuro de Sofia e Mariana estava em jogo, mas o que Henrique faria na hora H? A dúvida o consumia, e o café agora pulsava com uma nova energia. Esperança, mas também um medo profundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique estava sentado na mesa do café, o aroma do café fresco preenchendo o ar. O nervosismo apertava seu peito enquanto sua mente girava em torno do julgamento. Ele olhou para Sofia, que estava em pé ao balcão, arrumando os copos com suas pequenas mãos. Era nessa inocência que ele encontrava força. Mas, de repente, a porta do café se abriu com um estrondo. Uma mulher alta, de cabelos desgrenhados e olhos ferozes, entrou sem aviso. Era Paula. Ela parecia determinada,
quase ameaçadora, e sua presença logo transformou a atmosfera. As conversas pararam. Era como se o tempo tivesse congelado. Henrique sentiu um frio na espinha. Ele sabia que a situação estava prestes a ter um novo rumo, e não era um bom. Mariana não é boa o suficiente para cuidar da menina, Paula gritou, seu olhar varrendo o local. Isso é um fato, e vocês todos sabem disso. Sua voz era aguda, cortando o silêncio e fazendo todos ao redor entreolharem-se, nervosos. Sofia parou, os olhos arregalados. O rosto de Henrique se contorceu em preocupação. Ele queria se levantar e falar, mas algo o segurava. Uma voz interior gritando para que ele pensasse, que analisasse. Paula continuou, assegurando que tinha provas, que ia até as últimas consequências. E Henrique, no fundo, sentiu um aperto no coração, como se a cena estivesse prestes a dar uma volta dramática. Isso não é só sobre cuidar, é sobre amor, você não entende. Mariana entrou no café, sua saúde visivelmente debilitada, mas sua determinação inabalável. As palavras saíram de sua boca como um sussurro, deram um impacto maior do que Paula. Eu sou a mãe dela. O amor que eu tenho pela Sofia não pode ser medido por documentos. O clima estava tenso, mas a reviravolta verdadeira chegou quando Paula, em um acesso de raiva, puxou algo de dentro de sua bolsa. Um envelope amarelo desbotado. Aqui, as provas que você não quer que ninguém veja. Ela tirou o envelope na mesa de Henrique. O impacto fez um barulho estrondoso. A cena congelou, retornando para um silêncio pesado. Todos os olhos estavam fixos ali, na mesa. Henrique hesitou. Sua mão tremia ao pegar o envelope. Ele abriu lentamente, suas entranhas apertando enquanto seus olhos percorriam as palavras ali contidas, tituladas com um selo que ele nunca esperaria ver. Relatório de custódia. Nome: Sofia. Pai: Luiz Oliveira. A verdade salpicou seu cérebro como uma bomba. Ele imediatamente olhou para Sofia, que agora olhava com olhos de desespero. O passado, que ela parecia ter deixado para trás, estava voltando, e uma esfera de energia eletrificada preenchia o ambiente. O que isso significa? Sofia sussurrou. Carlos, um frequentador do café, não conseguiu conter a expressão de surpresa. O pai dela, mas ele nunca apareceu, ele murmurou, e murmúrios começaram a se propagar. O café, que hábitos eram de risadas e sonhos, agora fervilhava com dúvidas e especulações. Henrique sentiu seu mundo ruir. Ele se virou para Mariana, que estava prestes a desmoronar, seus olhos praticamente transbordando de medo e confusão. Todos ali, até mesmo ele, estavam começando a questionar as certezas que tinham. Como uma teia de mentiras, o passado deles estava prestes a ser desvendado. Então, o que você vai fazer agora, Henrique? A voz de Paula cortou o ar tenso como uma lâmina. O que a sua riqueza vai fazer agora, seu rico inútil? Uma provocação que ecoou, fazendo Henrique perceber que agora não era apenas o estrondo jurídico, mas o explosivo naufrágio emocional. O que mais ele não sabia? Quais outros segredos se escondiam atrás dos sorrisos sofridos de Mariana e da inocência de Sofia? A dúvida e o medo penetraram fundo. O que aquele passado significaria para o futuro das duas? Enquanto o caos crescia em torno dele, Henrique percebeu que a única coisa que lhe restava era um caminho tortuoso pela frente. E o que acontecerá a seguir? A pergunta pulsava no ar, fazendo os corações estremecerem. Henrique olhava incrédulo para o envelope amarelo, as palavras dentro dele queimando como ácido em sua mente. Ele ia perguntar a Mariana sobre aquilo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o clima no café mudou drasticamente. Uma sensação pesada pairava no ar, como se todos, a começar por Sofia, sentissem que algo mais estava por vir. Vá para casa, Sofia, Mariana disse, sua voz firme, embora seus olhos transbordassem dor. Isso pode se tornar perigoso. Sofia hesitou, mas Henrique sentiu a urgência na voz da mãe. Ele estava prestes a garantir que a menina não se afastasse,
quando Paula, com um sorriso malicioso nos lábios, se aproximou. Ah, mas o que temos aqui? O amor de uma mãe? Isso não vai importar mais, minha querida. A tensão explodiu. Outras pessoas no café, antes meros espectadores, começaram a sussurrar, alguns murmurando sobre a visita inesperada de Paula. Mas a atmosfera se tornou ainda mais insuportável quando um cliente brindou a situação com uma risada nervosa, ecoando como um grito de desespero. Está quase tudo acabado para você, Mariana. Paula pulou como uma cobrinha pronta para atacar. Ninguém pode te salvar agora. Diante daquilo, Henrique olhou para os rostos ao seu redor e notou que todos estavam fixos nele, como se esperassem que ele fizesse algo. Como se já soubessem que ele tinha um papel vital nessa história. O café, uma vez acolhedor, virou um campo de batalha. Foi quando o inesperado aconteceu. A porta do café se abriu novamente, com força, e um homem entrou. Ele estava ofegante, com a jaqueta molhada, a expressão no rosto como se tivesse corrido uma maratona. Henrique sentiu um arrepio. Quem era aquele? Sou eu, o homem disse, e sua voz rasgou o silêncio como um raio. Luiz Oliveira. Todos se viraram. Sofia ficou pálida como um fantasma, suas mãos cobrindo a boca, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. A revelação foi como um tapa na cara. O pai dela, o homem do relatório, estava ali, bem na frente deles. Você não pode estar aqui. Mariana gaguejou, seu corpo tremendo. Você não se preocupou com ela por anos. A tensão cresceu. Cada palavra parecia cortar o ar como uma faca. Henrique ficou paralisado, o choque e a raiva se misturando em seu peito. Como Luiz podia aparecer nesse momento? Que histórias ele traria? Eu não sabia o quanto ela precisava de mim. Luiz gritou, seus olhos ardendo com uma mistura de arrependimento e determinação. Eu vim para ficar. Eu sou o pai dela, e isso é tudo o que importa agora. O barulho do café, que antes era uma sinfonia de conversas e risadas, virou um caos. As pessoas começaram a murmurar, algumas puxando seus celulares, outras levantando-se, como se quisessem escapar daquele cenário insuportável. Henrique nunca se sentiu tão perdido. As certezas que ele tinha sobre a luta de Mariana e Sofia começaram a desmoronar. Ele queria ajudá-las, mas agora tudo estava confuso. Luiz não era um parente distante. Ele chamava Sofia de filha, e tudo parecia desmoronar como um castelo de cartas. Sofia olhava para o pai, e nos olhos dela, Henrique viu o desespero, e ao mesmo tempo uma faísca de esperança. Mas esperança era uma palavra estranha naquele momento. Ele percebeu que a batalha que estava lutando agora aumentara de intensidade e complexidade. O futuro dela e de Mariana não era mais só sobre eles. O que ia acontecer a seguir? Henrique tinha que decidir o que fazer. Um homem tinha entrado criando um novo jogo, e as peças do tabuleiro estavam mudando. O que ele escolheria? E principalmente, o que isso significava para Sofia e Mariana? O silêncio se fez novamente. As emoções estavam à flor da pele, e o café, agora um campo de batalha emocional, ansiava por respostas. Sofia olhava para o pai, e sua expressão era uma mistura de esperança e medo. A sala, que até então estivera cheia de tensão e sussurros, agora estava em um silêncio ensurdecedor. Henrique estava paralisado, sua mente girando entre as revelações e o contexto da cena. Ele sentia que a vida de todos ali estava em um fio. Você não pode simplesmente aparecer assim, Luiz. Mariana exclamou, seus olhos transbordando em choque e dor. Ela se esforçava para manter a compostura, mas a fraqueza em sua voz era evidente. As palavras delas pareciam ecoar como sinos, assombrando o ambiente. Luiz respirou fundo, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu fiz besteiras, fiquei com medo, mas agora sei que não posso mais ficar longe dela. Ele estendeu a mão, mas Sofia permaneceu imóvel, confusa. As promessas não ditas de amor e cuidado estavam agora em confrontação com uma década de abandono.
Sofia havia sonhado com aquele momento tantas vezes. A ideia de ser resgatada por seu pai, de alguém que a amava. Mas sua visão era uma ilusão. Um homem diante dela, cheio de promessas, mas que não era parte de sua vida real. Mariana parecia menor, quase encolhida diante da tempestade que seu ex-marido agora trazia. "E o que você fez todos esses anos?" Uma voz rouca veio de trás de Henrique. Era Carlos, um frequentador do café que sempre tinha algo a dizer. "Onde você estava quando ela precisava de você?" O tom de reprovação encheu o ar e os outros clientes começaram a se mover. As conversas murmurantes retornando, mas com uma nova energia. Luiz hesitou, os olhos vulcânicos. "Eu tinha os meus problemas." Mas ele parou, como se estivesse buscando uma saída. "Eu quero ser um pai presente agora. Eu mudei." "Você pensa que pode simplesmente voltar e tudo vai ficar bem?" Mariana disparou, os dedos tremendo. "Você não sabe o que passamos. Eu sou a mãe dela. Eu sou a que esteve aqui lutando todos os dias por ela." Sofia finalmente falou, a voz trêmula e forte. "Por que você não apareceu antes, papai?" As palavras dela cortaram através da tensão, uma mistura de esperança e dor. Todos os olhares se dirigiram para Luiz, esperando a resposta. Mas ele estava preso, qualquer explicação parecendo insuficiente diante da clareza inocente da filha. A cada segundo, a atmosfera se tornava mais densa, como se um peso invisível estivesse se acumulando acima de todos ali. Não era apenas uma batalha por custódia. Era a luta por um futuro e por laços quebrados. Henrique sentia o nó em sua garganta apertar, a necessidade de agir crescendo dentro dele. O momento foi abruptamente interrompido quando as luzes piscavam freneticamente, e o som de sirenes cortando o ar fez todos se virarem em uníssono. O cacofônico barulho se aproximava rapidamente, e algo instintivo fez dirigir suas expressões de preocupação. O que estava acontecendo? A porta do café se abriu novamente, mas não era outra revelação. Era a polícia. "Todos, fiquem calmos", disse um dos policiais, a voz autoritária ressoando no café. "Estamos investigando uma denúncia de sequestro." Precisamos de todos os presentes para nos ajudar a entender a situação. Os olhares se cruzaram, confusos e preocupados. Henrique trocou olhares com Mariana, e a expressão dela refletia um misto de desespero e confusão. O que isso significava para Sofia? Qual era o verdadeiro motivo por trás da presença de Luiz? Ele não só havia aparecido como pai, mas agora parecia que sua presença poderia agravar ainda mais a situação. O café, que era o espaço acolhedor, agora se tornara um campo de batalha emocional. Henrique percebeu que os segredos estavam apenas começando a vir à tona. Ele teve certeza de que havia muito mais do que apenas uma luta por custódia. O que Luiz sabia? E por que a polícia estava realmente ali? As perguntas começaram a flutuar no ar e as respostas se tornaram ainda mais distantes. O que aconteceria a seguir? O futuro de Sofia pendia ao sabor da incerteza, e os corações de todos ali pulsavam com um misto de ansiedade e receio. Agora, tudo estava mais complicado do que nunca. Sofia olhava para o pai, seus olhos brilhando de esperança e confusão. O silêncio do café era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Os clientes começavam a cochichar, alguns com expressões de surpresa, outros de reprovação. Henrique, paralisado, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Luiz era real, ali, na frente deles, e tudo parecia desmoronar ao seu redor. "Eu não tenho tempo para suas desculpas, Luiz", Mariana gritou, seu tom carregado de dor. As palavras dela ecoaram na sala, e o clima, que já era tenso, ficou insuportável. "Você não tem ideia do que nós passamos." Mas antes que Luiz pudesse responder, um dos policiais de expressão severa interveio. "Precisamos de calma aqui. Estamos aqui por um motivo." Ele dirigiu seu olhar para Luiz, que parecia cada vez mais próximo de um colapso. "Se você é o pai dela, pode explicar essa situação?", disse o policial com firmeza. Luiz hesitou,
os olhos ardendo de arrependimento, como se estivesse sendo forçado a encarar a verdade que fugia dele. A tensão se acumulava, e no meio disso tudo, Paula, que havia assistido tudo da lateral, se aproximou. Esse homem não tem ideia do que significa ser pai. Ele esteve fora da vida de Sofia por tanto tempo. O tom dela era angustiante, mas também alertava para algo mais profundo. A visão de Sofia se contorceu, entre a dor de perder a mãe e a esperança de conhecer o pai. Então, algo inesperado aconteceu. O telefone de Luiz tocou, e sua expressão mudou drasticamente. Ele pegou o aparelho quase que automaticamente, olhou a tela, e de repente, seu rosto perdeu todo o brilho. Não, não pode ser. As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas foram suficientes para criar um burburinho entre os presentes. Quem está ligando? Mariana perguntou. O medo na voz dela era palpável. Luiz não respondeu. Apenas se afastou da multidão, falando de forma abafada e gesticulando descontroladamente. A expressão de seus olhos estava tomada pela preocupação e pelo pavor. Henrique sentiu uma onda de inquietação. A relação de Luiz com Sofia ainda era incerta, mas aquela ligação pareceu mudar tudo em um instante. Os murmúrios cresceram quando todos notaram a mudança na atmosfera. Então, o que deveria ser uma simples conversa se transformou em um momento desconfortável. Sofia olhou para a mãe, e seu olhar trazia uma mescla de amor e medo. Mãe, o que está acontecendo? Mariana teve apenas tempo de sussurrar. Não sabemos ainda, meu amor, quando Luiz voltou, agora com uma expressão sombria. Com a voz embargada ele disse, aquela ligação era do hospital. Mariana, você precisa saber. Você não é a única em risco. Ele hesitou, como se não tivesse certeza de como pronunciar as próximas palavras. A sala parecia congelar, enquanto todos aguardavam ansiosamente. Você está escondendo algo de mim, Luiz? A voz de Mariana equivocava de dor. O que você quer dizer com isso? E se eu disser a você que a doença que você tem não é apenas sua? E que talvez eu tenha sido o responsável por isso? Ele gaguejou, a gravidade das palavras quase impossível de suportar. Um silêncio mortal tomou conta do café. O que Luiz acabara de revelar era uma bomba. O que ele queria dizer? Todos ali, incluindo Sofia, estavam perdidos em uma tempestade de confusão. Henrique sentiu uma opressão no peito. As certezas que tinha começavam a se desmoronar sob o peso daquela nova revelação. Como isso poderia afetar a batalha pela guarda? E a saúde de Mariana? O ar parecia estar escapando, e no fundo, algo ameaçava estourar. Agora, com o passado se aproximando como um pesadelo, o futuro de Sofia fechava-se em um único momento. E a pergunta permanecia no ar. Quem realmente era Luiz e que verdades tinham permanecido ocultas? A tensão era insuportável. Todos observavam, retendo a respiração, aguardando o que poderia acontecer a seguir. As vidas de Sofia e Mariana estavam mais entrelaçadas do que nunca. O que estava por vir? O que Luiz realmente sabia? Henrique se preparou, sem saber que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Sofia olhava para o pai, seus olhos brilhando de esperança e confusão, enquanto todos no café aguardavam o que viria a seguir. A tensão estava tão densa que era quase possível tocar. O que você quer dizer com isso, Luiz? Mariana perguntou, a voz embargada, o desespero evidente em seus olhos. O que você escondeu de mim? Luiz, visivelmente abalado, olhou para a mobilização dos policiais e, em meio ao crescendo de murmúrios na sala, disse baixinho, não posso dizer aqui. É perigoso. O silêncio retornou, agora mais pesado, e um nó se formou na garganta de Henrique. Ele sentia que o desenrolar daquela história se tornava cada vez mais complicado. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, parecendo atordoada e desorientada, entrou no café. Seus cabelos estavam desgrenhados e manchas nas roupas indicavam que ela estava em apuros. Por favor, ajudem-me, ela gritou, os olhos arregalados de pavor. A expressão de Luiz se transformou ao reconhecer a mulher. Tânia! Ele sussurrou, como se uma bomba tivesse estourado no ar. Todos os olhares se voltaram para ela. A tensão no ambiente agora misturando-se com curiosidade e medo.
Eles estão vindo. Precisamos sair daqui. Tânia parecia aterrorizada, e os nervos estavam a mil. As vozes de reprovação começaram a surgir entre os frequentadores do café. Quem é ela? O que é que está acontecendo? Sofia ficou paralisada, percebendo que tudo aquilo a afetava de alguma forma. Mãe, começou a dizer, mas Mariana interrompeu. Fica atrás de mim, Sofia. A determinação na voz da mãe ecoou, mas a verdade estava se desenrolando. Luís, confundido e com a expressão de quem enfrenta uma tempestade, levantou-se. Tânia, o que é que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Era claro que existiam mais segredos do que ele deixara transparecer. Introduzia-se algo mais profundo, ameaçador. Tânia puxou Luís pelo braço, desesperada. Você não entende. Eles descobriram. Não podemos ficar aqui. O ar se tornava mais pesado, como se todos no café pudessem sentir a pressão subindo. Henrique observava, seu coração batendo rápido. O que estava acontecendo? O que eles estavam escondendo? Se você realmente se importasse com Sofia, não teria deixado esse passado voltar assim. Mariana gritou, abastecendo a tensão em todos os corações presentes. Tânia e Luís trocaram olhares, uma conversa silenciosa, e Henrique percebeu que esses dois estavam ligados por algo maior e mais sombrio. Foi então que a voz de Paula, que até então estava em silêncio, cortou o ar. Não é só a saúde dela em questão, é a segurança de todos, e esse homem não é o que parece. Ela parecia quase triunfante, como se estivesse finalmente assumindo o controle. Ele tem um passado que deve voltar para destruí-los. Mariana olhou para Paula, uma expressão de pavor no rosto. Do que você está falando? O que ele fez? O caos se estabeleceu, as perguntas surgindo como flechas em uma batalha. Tânia se virou para Paulo. Você não sabe de nada, não é? Eles vão atrás de você também e de Sofia. As luzes do café começaram a piscar e os gritos se tornaram mais intensos. As pessoas estavam se levantando, tentando entender a situação. No meio da confusão, Henrique sentiu seu coração parar. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Uma nova verdade estava emergindo, mudando tudo. O que mais estava escondido? Luís, você está nos colocando em perigo, gritou Mariana, a dor em sua voz fazendo todos ao redor estremecerem. A dúvida pairava no ar e os rostos se tornaram máscaras de choque. O olhar de Luís agora era um misto de medo e desespero. Ele sabia que a verdade que guardava poderia não apenas destruir a vida da filha, mas de todos ali presentes. O que isso significava para Sofia, para Mariana e o que mais estava por vir, enquanto segredos e medos se tornavam armas, prontos para disparar no caos daquela manhã ensolarada. O café que antes parecia um refúgio, agora se tornava um campo de batalha, repleto de incertezas e revelações. Enquanto cada minuto passava, a tensão aumentava. E a pergunta que permanecia no ar era: quem era realmente Luís Oliveira? E qual era a verdadeira ameaça que ele trazia consigo? Sofia olhava para o pai, seus olhos brilhando de esperança e confusão. O silêncio do café era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que você quer dizer com isso, Luís? Mariana perguntou, a voz embargada, o desespero evidente em seus olhos. Luís, visivelmente abalado, olhou para a mobilização dos policiais e, em meio ao crescente murmúrio da sala, disse baixinho: não posso dizer aqui, é perigoso. A tensão aumentava e Henrique sentiu o nó se apertar em sua garganta. Precisava ouvir o que estava prestes a ser revelado, mas a atmosfera pesada quase o impedia de respirar. Tânia, ainda com um olhar de pânico, piscou para Luís, como se pedisse ajuda. Se nós não sairmos daqui, todos estarão em perigo. Eles estão vindo, a qualquer momento. A urgência na voz dela fez os olhos de todos se ampliarem. Apesar do barulho do café, a tensão criava um silêncio sufocante. Mariana olhou para Tânia, agora hesitante. Quem está vindo, Tânia? O que você sabe? A raiva e o medo se misturavam em sua expressão. Enquanto isso, os murmúrios aumentavam e a desconfiança tomava conta do ambiente. Liz,
Você precisa me contar agora. O que você e Tânia esconderam? Mariana estava em limiar entre a fúria e a dor. Era visível que Luiz estava prestes a desmoronar, e a sala estava cheia de rostos confusos e inquietos. Todos estavam esperando uma resposta. Mas ele apenas balançou a cabeça, como se não pudesse, e foi nesse momento que tudo mudou. O estrondo, seguido de uma fumaça, invadiu o café. As portas se abriram de repente. A cena era como se tivesse saído de um filme. Pessoas gritavam e no caos Henrique viu uma figura surgir. Um homem de terno escuro e olhos frios adentrou o local, acompanhado por 2 seguranças. A presença dele impôs silêncio instantâneo. "Luiz Oliveira!" gritou o homem, a voz cortando o ar como uma lâmina. "Vim buscá-lo, e também a sua filhinha." Ele apontou para Sofia, que se encolheu, apertando a mão da mãe. A tensão nas costas de todos aumentou, e o café virou um cenário de pânico. Luiz virou-se pálido. "O que você está fazendo aqui, Ricardo?" O desespero tomou conta de sua expressão, enquanto o homem respondia com um sorriso frio, quase satisfeito. "Sabia que você nunca conseguiria escapar. E você também, Tânia. É hora de acertar as contas." A palavra contas pairou no ar como um prenúncio de tempestade. Henrique absorveu cada palavra, cada reação. O que estava acontecendo? Quem era Ricardo? E por que ele queria Sofia? Mariana respirou fundo, tentando manter a calma em meio ao caos. "O que você quer?" Ela se colocou na frente da filha, determinado a protegê-la. O olhar de Luiz, no entanto, era de um homem que já havia desistido de lutar. "O que quero?" Ricardo riu, um riso seco e cortante. "Quero o que é meu. Essa menina é parte do meu jogo, e você, Luiz, declarou guerra ao mundo que não entende." A revelação caiu como uma bomba. O que ele queria dizer com parte do meu jogo? E que jogo era esse? Henrique sentiu o coração acelerar. Ele olhou para Sofia, agora aterrorizada e confusa. Tânia, em um ato de desespero, se pôs na frente de Luiz. "Você não pode levá-lo. Ele não é o que você pensa." Mas as palavras mal saíram de sua boca quando uma sirene soou do lado de fora. O que mais estava prestes a acontecer? Isso só aumentou a confusão. Enquanto as luzes do café piscavam e as pessoas corriam para as saídas, a tensão se tornava insuportável. O que Ricardo realmente queria? A pergunta permanecia no ar. Uma sombra ameaçadora pairando sobre todos eles, como um manto opressor. Henrique olhou para cada um ao redor, sentindo que a verdade escondida estava prestes a ser revelada, e que nada jamais seria o mesmo novamente. O que Luiz e Tânia havia escondido poderia desmoronar tudo, e Sofia estava bem no centro daquela tempestade. A batalha estava apenas começando. Sofia olhava para o pai, seus olhos brilhando de esperança e confusão. O café estava carregado de tensão, como se o ar estivesse eletrificado. "O que você quer dizer com isso, Luiz?" Mariana perguntou, sua voz trêmula, o desespero transparecendo em cada sílaba. Luiz, visivelmente abalado, parecia prestes a desmoronar. Não havia tempo para mais perguntas. Ricardo, o homem de terno escuro, fixou os olhos em Sofia. "Ela é uma ficha no meu jogo, Luiz, e você sabe muito bem o que eu estou dizendo." O ar ficou parado, as palavras dele reverberando na mente de todos ali. Henrique sentiu um frio na barriga. 2 anos pensando em uma rotina simples e tranquila. Ele começou a se questionar se tudo o que havia descoberto até aquele momento era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. Tânia recuou, o olhar cada vez mais alarmado. "Você não pode levar a Sofia." Sua voz estava alta, exigindo atenção. "Ela não é parte disso." Mariana fez um movimento para proteger a filha, mas os seguranças de Ricardo se aproximaram, imponentes e silenciosos. "Todos vocês precisam entender que ela é parte dessa família." Ricardo disse com um sorriso frio, gesticulando para o ar como se estivesse desenhando o plano de um jogo. "Uma família que você tenta afastar, mas que está mais próxima do que imagina." O café murmurejava, as vozes se entrelaçando em um mar de perguntas e incertezas. "Que família? O que você está dizendo?" Henrique não conseguiu se conter. Ele precisava de respostas. E o olhar de Luiz estava vazio,
como se estivesse preso entre a verdade e suas próprias mentiras. Eu não tenho tempo agora. Preciso proteger ela. Luiz quase gritou, desesperado, enquanto uma coragem estranha parecia surgir dele. Algumas pessoas olhavam para os policiais, que ainda pareciam confusos, mas pareciam entender que a situação estava saindo de controle. Cala a boca, Luiz! Ricardo gritou, e a sala ficou em silêncio novamente. Você não tem mais controle sobre nada. Você perdeu a chance de ser o pai que ela merece. Agora é meu turno de consertar as coisas. Ele olhou para Sofia, um brilho maligno nos olhos. E essa menina vai entender quem ela realmente é. The seis dwarves vão. Então, tudo aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Tânia, em um ato repentino, se jogou em direção a Ricardo. Você não vai fazer isso! Sua ação foi rápida, mas devagar demais para evitar que os seguranças contendessem seu movimento. Eles a agarraram, a empurrando para o lado. Com isso, um grito ecoou no café, aumentando a tensão. Foi quando um barulho estrondoso ecoou atrás da multidão. A porta do café se abriu violentamente, e uma unidade SWAT, armada e em formação, invadiu o local. Polícia! Todos no chão! A ordem cortou o ar com uma febre de choque. As pessoas começaram a gritar. Sofia, pegando-se mais perto da mãe, olhava para o lado, aterrorizada. Henrique, em estado de choque, olhou para Luiz, que parecia ter perdido a esperança. Ele não sabia o que fazer nem o que dizer. Estávamos vindo a caminho pelo relatório do hospital. Um dos oficiais disse, enquanto a unidade isolava a área. Recebemos denúncias de sequestro e tráfico de menores. Luiz Oliveira, você está sob prisão. E precisaremos da sua colaboração. O rosto de Luiz tornou-se uma máscara de horror. O que estava acontecendo? O que mais Luiz sabia? E como tudo isso se ligava à família de Sofia? O caos no café se tornou um turbilhão emocional, enquanto as verdades escondidas ameaçavam rasgar a frágil moral do que se pensava ser a verdade. As palavras ameaçadoras de Ricardo se repetiram na cabeça de Henrique, como um eco desesperado. Uma família que você tenta afastar, mas que está mais próxima do que imagina. Agora tudo estava prestes a desmoronar. Os relacionamentos estavam se quebrando, e uma sombra densa tomou conta do café. Sofia estava apavorada, e Mariana a abraçou firmemente, enquanto os vislumbres de um futuro arruinado surgiam diante de todos. O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a vir à tona, e com ela, a possibilidade de que todos ali estivessem conectados por um laço mais sombrio do que jamais imaginaram. Sofia olhava para o pai, seus olhos brilhando de esperança e confusão. O café estava carregado de tensão, como se o ar estivesse eletrificado. O que você quer dizer com isso, Luiz? Mariana perguntou, sua voz trêmula, o desespero transparecendo em cada sílaba. Luiz, visivelmente abalado, parecia prestes a desmoronar. Não havia tempo para mais perguntas. Ricardo, o homem de terno escuro, fixou os olhos em Sofia. Ela é uma ficha no meu jogo, Luiz. E você sabe muito bem o que estou dizendo. O ar ficou parado, as palavras dele reverberando na mente de todos ali. Henrique sentiu um frio na barriga. 2 anos. 2 anos, pensando em uma rotina simples e tranquila. Ele começou a se questionar se tudo o que havia descoberto até aquele momento era apenas a superfície de algo muito mais profundo e obscuro. Tânia recuou, o olhar cada vez mais alarmado. Você não pode levar a Sofia! Sua voz estava alta, exigindo atenção. Ela não é parte disso! Mariana fez um movimento para proteger a filha, mas os seguranças de Ricardo se aproximaram, imponentes e silenciosos. Todos vocês precisam entender que ela é parte dessa família. Ricardo disse com um sorriso frio, gesticulando para o ar como se estivesse desenhando o plano de um jogo. Uma família que você tenta afastar, mas que está mais próxima do que imagina. O café murmurejava, as vozes se entrelaçando em um mar de perguntas e incertezas. Que família? O que você está dizendo? Henrique não conseguiu se conter. Ele precisava de respostas. E o olhar de Luiz estava vazio,
como se estivesse preso entre a verdade e suas próprias mentiras. Eu não tenho tempo agora, preciso proteger ela. Luiz quase gritou, desesperado, enquanto uma coragem estranha parecia surgir dele. Algumas pessoas olhavam para os policiais, que ainda pareciam confusos, mas pareciam entender que a situação estava saindo de controle. Cala a boca, Luiz! Ricardo gritou. E a sala ficou em silêncio novamente. Você não tem mais controle sobre nada. Você perdeu a chance de ser o pai que ela merece. Agora é meu turno de consertar as coisas. Ele olhou para Sofia, um brilho maligno nos olhos. E essa menina vai entender quem ela realmente é. Vocês todos vão. Então, tudo aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Tânia, em um ato repentino, se jogou em direção a Ricardo. Você não vai fazer isso. Sua ação foi rápida, mas devagar demais para evitar que os seguranças contendessem seu movimento. Eles a agarraram, a empurrando para o lado. Com isso, um grito ecoou no café, aumentando a tensão. Foi quando um barulho estrondoso ecoou atrás da multidão. A porta do café se abriu violentamente e uma unidade SWAT, armada e em formação, invadiu o local. Polícia! Todos no chão! A ordem cortou o ar com uma febre de choque. As pessoas começaram a gritar. Sofia, pegando-se mais perto da mãe, olhava para o lado, aterrorizada. Henrique, em estado de choque, olhou para Luiz, que parecia ter perdido a esperança. Ele não sabia o que fazer nem o que dizer. Estávamos vindo a caminho pelo relatório do hospital. Um dos oficiais disse, enquanto a unidade isolava a área. Recebemos denúncias de sequestro e tráfico de menores. Luiz Oliveira, você está sob prisão e precisaremos da sua colaboração. O rosto de Luiz tornou-se uma máscara de horror. O que estava acontecendo? O que mais Luiz sabia? E como tudo isso se ligava à família de Sofia? O caos no café se tornou um turbilhão emocional, enquanto as verdades escondidas ameaçavam rasgar a frágil moral do que se pensava ser a verdade. As palavras ameaçadoras de Ricardo se repetiram na cabeça de Henrique, como um eco desesperado. Uma família que você tenta afastar, mas que está mais próxima do que imagina. Agora tudo estava prestes a desmoronar. Os relacionamentos estavam se quebrando, e uma sombra densa tomou conta do café. Sofia estava apavorada, e Mariana a abraçou firmemente, enquanto os vislumbres de um futuro arruinado surgiam diante de todos. O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a vir à tona, e com ela, a possibilidade de que todos ali estivessem conectados por um laço mais sombrio do que jamais imaginaram. Então, no meio do alvoroço, a porta do café se abriu novamente. Um homem, com um olhar enigmático, entrou. "Esperem!" ele gritou, a voz ressoando como um trovão. Todos pararam. Os olhares se voltaram para ele. Eu tenho algo a dizer. Algo que mudará tudo. A confusão aumentou com essa nova interrupção. "Quem é você?" alguém perguntou, enquanto o homem se aproximava, exausto, mas decidido. "Meu nome é Fernando", começou ele, ofegante. "E eu sou o verdadeiro pai da Sofia." Um silêncio profundo instalou-se no ambiente. As palavras dele caíram com o peso de uma bomba. "O quê?" Mariana gaguejou, horrorizada. Henrique, com um olhar fixo, percebeu que a realidade que conheciam estava desmoronando. Luiz nunca disse a verdade. Ele não é o pai dela. Nunca foi. Fernando continuou, e as vozes em volta sumiram, o medo tomando conta. Os seguranças de Ricardo sabiam que a situação havia mudado novamente. O que estava acontecendo? Quem é Fernando? E como eles sabiam de Sofia? A confusão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar, e as próximas palavras poderiam mudar tudo. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila do cotidiano? O café, antes um local comum, agora se tornava um palco de mentiras e segredos, enquanto todos esperavam ansiosos pelo que viria a seguir. Sofia olhava para o homem que dizia ser seu verdadeiro pai, Fernando, e sua mente girava. "O que você quer dizer com isso?" As palavras dela saíram trêmulas da boca, um pedido por resposta em meio ao caos. Mariana estava ao seu lado, a força dela transbordando enquanto se posicionava à frente da filha. Silêncio.
Ricardo berrou, seus olhos se movendo entre Fernando e Luiz como se estivesse armado com as verdades mais perigosas. O clima estava tão denso que pareciam flutuar em um mar de tensão. Você vai pagar por isso, Luiz. Você não pode fugir das suas responsabilidades. A unidade SWAT cercava o local, com os policiais prontos, tensos, como cordas de violão prestes a estourar. Sofia sentia o pânico encostar em seu peito, mas no meio do medo havia uma centelha de coragem. O que Fernando dizia poderia significar que sua vida, cheia de incertezas, poderia fazer sentido de novo. Luiz não é seu pai? Fernando interrompeu, e seu olhar agora se fixava em Sofia. Eu tenho sido parte disso desde o começo, sem que você soubesse. As palavras dele eram venenosas, mas havia uma verdade pura nos olhos de Fernando. A sala estava em suspense, cada coração preso na expectativa da próxima revelação. Você está mentindo! Luiz gritou, a voz cheia de desespero. Não pode provar nada. Provas? Fernando sorriu, mas seu sorriso era amargo. Temos registros que provam tudo. Mariana sabe, você a enganou por anos. A tensão agora parecia um campo de batalha, e cada palavra disparada era um tiro. As pessoas ao redor observavam, algumas chorando, outras murmurando. A incompreensão era palpável. Mas por que você não veio antes? Sofia perguntou, as lágrimas nos olhos, a coragem escorregando pelo seu corpo. Por que agora? Porque eu estava tentando proteger você, Fernando respondeu. O tom dele se suavizou, mas não havia como voltar atrás. Mas vi o perigo se aproximar. Eu não pude mais ficar longe. A confusão no café era quase esmagadora. Todos estavam inquietos, e Sofia sentia seu mundo balançar sob seus pés. Era tudo muito, muito real. A presença de Ricardo, a urgência da situação e o desejo incontrolável de proteger a mãe. Ricardo, você não pode fazer isso. Sofia não é uma ficha de jogo. Mariana se manifestou, a força dela ressoando no ar. Ela é uma menina que ama e precisa de amor. A declaração dela atravessou o silêncio tenso. Ricardo olhou com desdém, mas agora os policiais começaram a se mover, cercando Fernando e Luiz. Vamos acabar com isso. O jogo acabou, um dos oficiais declarou. E as luzes do café brilharam fortemente, iluminando o pesadelo que viviam. Com o peso das revelações ainda pendurado no ar, a polícia prendeu Luiz e Ricardo. Mas a batalha emocional de Sofia e Mariana não acabou. Entre lágrimas e respirações pesadas, uma nova esperança nasceu em Sofia. Era uma esperança de liberdade, de entender quem realmente era. Enquanto os homens eram levados, Tânia agarrou a mão de Sofia. Você é forte, menina. Você vai superar isso. As palavras dela foram como um alívio suave, e a coragem começava a brotar. E assim, no café que um dia foi um refúgio, agora se tornara um símbolo de recomeço. Sofia e Mariana estavam juntas, e mesmo diante do caos, havia algo de belo no modo como se apoiavam. A batalha estava longe de terminar. Eras desafiadoras, mas elas tinham uma chance. O que ficou no ar era mais do que um desfecho. Era a luta constante pela verdade. Uma lembrança de que, não importa quão escuro pareça o caminho, sempre há luz em algum lugar. As escolhas moldam destinos, e cada ser humano carrega o peso de suas ações. E agora, refletindo sobre tudo, ficou claro. Quando enfrentamos nosso passado, abrimos um novo futuro, uma jornada, uma nova chance. Se você identificou a força na história e sente a verdade que ela carrega, esse é o momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar.